Aí, pessoal, mais um maior podcast para você, com aquela palavra que você sabe, totalmente excelente. Uma conversa que vai fascinar você, vai fazer você cair da cama, você ficar totalmente envolvido com as palavras que aqui serão ditas. Você que está online, você que está... Não, tem que estar online, né? Porque se ele não tiver de alguma forma online, ele tem que estar tanto no YouTube quanto aí no Spotify. E hoje vamos conversar com a pessoa que ela é pessoal, certo? Rodrigo Lopes Viúdes, jornalista, mais conhecido como Você Viu Udes. Beleza, o meu amiguinho? Beleza, eu posso falar da forma culta ou coloquial aqui? Porque tá muito interessante esse negócio. Você tem que falar da forma que conversa. Sensacional. Boa noite, bom dia, boa tarde, independente da hora que você estiver assistindo esse programa, a gente vai estar aqui ao vivo do mesmo jeito. O amiguinho, o Rodrigo é meu amigo faz uns tempinhos já, sabe? Faz mais de 3 meses, né? Faz um pouquinho mais já. Quando que nós formamos? Eu não lembro. Nossa formação é data do ano de 2000. É 2000, começou em 97, foi isso? Começamos em 97. Então, desde 97 pra cá, muitos tempos. Você é de humanas, não sabe fazer conta. Essa é uma desculpa boa, né? Eu sou de humanas, eu sou retardado em matemática. Exatamente. E eu trouxe pra gente bater um papo aqui de uma coisa que hoje tá difícil de falar sobre isso. De uma forma não tão aprofundada, mas de uma maneira de pessoa poder ouvir e entender sobre a questão política, questão da fé política e tudo isso que está envolvendo nosso Brasil afora, porque hoje a política virou mais do que torcida por time. A política não é tanto a questão de um partido, de uma ideia, mas de políticos de estimação. Para começar, só para a gente dar esse pano de fundo, do que você acha de como a gente pode começar a abordar esse assunto, como falar de política sem ser odiado, sem as pessoas esperem pelo menos um minuto para ouvir a gente falar, para não odiar a gente. Bom, a gente tem que lembrar sempre que a política foi criada, e aqui eu faço as palavras de um deputado estadual. Recentemente eu estive fazendo uma cobertura para uma agência Rádio Web, lá de Brasília, e o Augusto, deputado do PV, Reinaldo Augusto, falava isso lá na cidade de Lins, uma plateia grande, e eu prestei atenção no que ele dizia. Ele falava assim: olha, a política ela foi criada para criar pontes, para estabelecer pontes. E o que a gente vê hoje são pontes procurando ligar campos minados. E é verdade, né? Hoje, a despeito que as pessoas tenham suas convicções, seus posicionamentos e seus entendimentos de política e de políticos, o que mais se observa é um campo de guerra e não um campo de diálogo. Para ser bem prático, a gente pode tomar, por exemplo, as câmaras, as assembleias, o próprio Congresso Nacional. Todo o discurso que se faz por ocasião do ambiente eleitoral, em certa parte, ele é amainado por ocasião do exercício do mandato. Bonita essa palavra aí, amainado. Amainado, ele é minorado, ele é baixa poeira. Acho que assim fica mais fácil. Baixa poeira. E aí o que acontece? Lá no plenário, seja, como eu disse, qualquer ambiente legislativo, é necessário que haja o diálogo para que as pessoas possam conduzir os seus projetos ou tocar alguns assuntos. O que acontece? As pessoas, quando estão do lado de fora desse processo, e eu faço a cobertura política aqui na cidade de Marília, elas ficam meio que fora da casinha, por assim dizer, né? Quem está do lado de fora briga, discute, ameaça, todo tipo de situação contra o outro. Mas quando você está na envergadura de um cargo público e você está, por exemplo, como legislador, você não tem outra solução senão buscar o diálogo, mesmo com aquele que pensa diferente de você, para que as coisas, como eu disse há pouco... E a partir daí que se faz política. Não tem como, política. A política são pontes. A política é o diálogo. Toda vez que você está num ambiente em que as pessoas estão se degladiando por conta de convicções ou posições políticas, elas não estão fazendo necessariamente política, elas estão brigando, elas estão se ofendendo. Por isso que eu mesmo,
por conhecer o dia a dia da política e como se faz política da forma própria, né, eu raramente entro em algum tipo de discussão de A ou de B. Porque eu acho que não cabe a gente fazer isso. Até porque cada um vai querer defender a sua razão e vai ser uma guerra sem vencidos então, e vencedores. Mas deixa eu falar uma coisa dentro disso aí. Posições políticas, ideologias. O pessoal não tem criado posições políticas com muito pouco estofo. Tem um posicionamento político. Ele fala o nome político dele e eu vou até a morte. As pessoas estão construindo política na base de sentimento ou de achismo. Não, porque o meu posicionamento é esse ou aquele. Uma outra pergunta, e a gente precisa conversar sobre isso, porque qualquer posicionamento anti-establishment ou anti-governo você é esquerda. Qualquer coisa. Hoje no senso comum. Como é que a gente entende as pessoas construindo sua posição política e como a gente começa a disseminar a ideia? Peraí, você precisa saber primeiro o que é esquerda e o que é direita. Bom, antes de mais nada, é legítimo que as pessoas tenham suas posições políticas, suas convicções. Isso aí é do espaço democrático. Eu tenho direito de pensar como A, como B, como C. Eu tenho direito de pensar do jeito que eu quiser. Como eu dizia há pouco, se eu for pensamento de uma linha X, eu preciso me aprofundar nisso aí para poder entender todo o espectro, né? Toda a forma de pensar daquele lado, como que se faz para ser identificado ou para se identificar como alguém que seja de esquerda, de direita ou mesmo de centro. Eu tenho que me aprofundar. E mais do que isso, eu digo, você tem que se aprofundar no entendimento do outro. Se você pensa como alguém de direita, por assim dizer, você tem que entender muito bem o pensamento de esquerda e vice-versa, para que você possa entender o raciocínio do outro e, volta a dizer, saiba dialogar, não omitindo seus pensamentos ou achando que você tem ou não tem a razão, mas pontuando a sua forma de ver o mundo e de ver política, respeitando o outro lado, né? E quanto à questão que você comentava há pouco, de você ter uma visão de política focada em políticos, é muito perigoso. Eu penso assim, eu acho que a gente é inteligente o suficiente para não se deixar levar por pensamentos exclusivamente de discursos políticos e não necessariamente discursos de política. A gente tem no mundo afora inúmeros exemplos de pessoas Quando fala nós somos inteligentes o suficiente, está falando de quem? De todo mundo. Você acha que está assim, que o pessoal está inteligente o suficiente para não cair, nem embarcar nesse pensamento de político? Porque eu acho que num senso comum, eu não estou aqui desmerecendo o pensamento de ninguém, não. Eu estou dizendo assim, que não está sendo muito inteligente, porque quando você, de alguma forma, a gente aprendeu na filosofia que a gente pode discordar da ideia, não da pessoa. As pessoas não admitem que se discordem de uma ideia, achando que está atacando a pessoa. Quando você fala, nós somos inteligentes o suficiente para respeitar, ou para... Eu não vejo isso, Rodrigo, de inteligência. Eu acho que está mais no emocional, da paixão, do torcer, porque torcer por um time é uma coisa que é passional. Eu não acho que tem cognição, no modo geral, que no cenário hoje. Nesse cenário hoje, que a gente olha, conversando com uma pessoa, não concorda. Porque você é isso, ou você é Bolsonaro, ou você é Lula, porque você não pode falar que você discorda disso ou daquilo, que você já encarna contra algo. Então, essa inteligência, que eu acho que falta se a gente pegar a premissa do respeito por você, eu acho que o amor é o início de tudo, inclusive da inteligência. Se eu tenho respeito por você, Maria, eu vou ouvir o que tem a dizer. Porque quando eu discuto com você, a palavra discutir no grego é construir. Não, eu discuto não para ver quem vence, mas para ver quem cresce. Eu não acho esse quadro, no modo geral, no mundo, de pessoas que estão querendo discutir isso. Então, é o que a gente dizia há pouco. É importante que você seja inteligente o suficiente para entender que o seu discurso não pode ser pautado em retórica política, retórica de políticos. Tem que ser embasado por uma coisa, como você falou há pouco, por algo mais profundo, né? Porque senão fica mesmo como uma situação de clube de futebol, de torcida, de estádio. Você defender um determinado político, a despeito de qualquer coisa que ele tenha feito ou deixado de fazer, você não acaba percebendo a dificuldade que vai ser para você depois de uma situação que venha esse político, aquele, ficar numa situação, ficar em maus lençóis. Como que vai ficar você em relação a isso? É muito comum hoje. Não é na questão só do Brasil não, viu, Richard? No mundo inteiro. Então, modo geral. A gente vê aí, pelo mundo afora, esses fanatismos políticos. E veja, uma coisa muito importante a se dizer é o seguinte.
embora haja fanáticos e haja extremistas, no campo prático da política é o raciocínio que vai fazer com que as coisas aconteçam. Você se sentar numa cadeira executiva, legislativa e debruçar, debater e decidir o que for melhor ou pior, de repente as decisões não são as melhores, mas enfim, de uma forma democrática, decidir aquilo que seja importante para o país. Agora, se você ficar se deixando levar sempre pela emoção e não pela razão, no momento de você decidir, porque veja, o fazer político prático é uma coisa muito séria. Não há outro meio no mundo que você possa se chegar a expandir tanto bem ou realmente, ou talvez até tanto mal, senão pela política. Pega um exemplo aí, uma ação que seja do governo federal, que encampe todo o país, uma decisão vai lá, vamos pegar um exemplo aí, essa questão mesmo da pandemia, né? Se você tem uma ação que você estende para todo o país, uma questão, por exemplo, relacionada à vacinação, nós temos aí recentemente a expansão da vacinação no país, é uma decisão que atinge a todos. A partir do momento que você negligencia nessas ações, você também está impedindo de fazer com que esse bem chegue mais rápido para uma grande parcela de pessoas, porque a gente não custa lembrar, a vacinação é um ato exclusivo do poder público. Sim. E não do privado. Então veja como que essa questão da vacinação nos faz raciocinar, refletir sobre até que ponto vai a importância da política. Porque é muito comum as pessoas falarem assim, isso é um clichêzão básico, mas a gente tem que sempre repetir. Eu não vou ficar se preocupando com política não, né? Não vou ficar me preocupando com política, não estou nem aí, esses caras estão lá. Mas veja, vamos pegar o exemplo da Câmara de Marília. A Câmara aqui da cidade de Marília, com seus 13 vereadores eleitos, ela tem reuniões semanais. Agora, nesses tempos de pandemia, de uma forma mais reservada, se bem que nessa última segunda-feira nós tivemos pela primeira vez nessa legislatura todos os vereadores em plenário. Agora que começou a liberar as galerias para que as pessoas possam aos poucos voltar a frequentar. Mas em outros tempos, mesmo sem pandemia, eu digo antes mesmo da pandemia, nós tínhamos as galerias muito esvaziadas, né? E raramente alguém chegava lá para defender um ponto de vista diferente ou para defender a sua demanda da sua categoria, da sua entidade de classe, o que for. O que acontece? O que eu observava e o que eu observo nisso é uma espécie de uma terceirização que as pessoas fazem. Elege o vereador, elege o deputado, ou mesmo os membros dos cargos executivos, o prefeito, o governador e o presidente, e deixa o pau torar, como diz deixa eu reforçar uma coisinha aqui antes de a gente ir para aí, da questão eu quero falar um exemplo aqui, uma coisa triste para falar, ficou difícil. Tá assistindo com o meu menino São Paulo Palmeiras, certo? Uma coisa triste. Não, agora começou a ficar bom o programa. Né? Porque essas pessoas. Aí tá, assistindo o jogo, e ele aprendeu a ser São Paulino, não São Paulo e tal. Coitado. Aí teve o lance lá que, por exemplo, um gol do Dudu que foi um golaço. O que eu quero dizer? A passionalidade não me faz reconhecer a beleza do outro. Quando tinha a falta, não foi nada. Falei, filho, foi falta. Não foi, aí eu pegou a falta. No final, quando expulsou, o Vitor Bueno lá pegou, isso aqui não tá roubando, não tá. Porque ainda enxerga na questão passional. Você não consegue reconhecer virtude no adversário. É isso que eu estou querendo dizer. Nos extremos políticos do Brasil, nessa polarização, quem é pró, quem é contra o governo, não consegue reconhecer. Porque se eu reconhecer uma vírgula que seja a favor dele, eu estou derrubando uma militância. Aí que eu quero que você fale um pouco, citando exemplos aqui da cidade de Marília, para quem está ouvindo aí, Marília, estado de São Paulo, porque eu digo muitas vezes a esquerda, a direita, a oposição, a situação, eles sentam para conversar, precisam sentar para conversar, enquanto os outros, o pessoal da militância fica se batendo. Peraí, eles se sentam para conversar lá, nem que seja os seus interesses, tem que ter discussão, porque lá tem que discutir, tem que conversar. Por que as coisas cada vez piores, por que você acha que chegamos a esse ponto? Olha, foi o que você disse há pouco, né? As pessoas são muito passionais, isso não é só no campo da política, não, várias coisas. E essa coisa de você reconhecer a virtude no adversário é uma atitude que todo político, quando, por exemplo, de uma linha X, de um espectro tal,
ver no outro partido, que não é muito voltado à sua ideologia, reconhecer avanços e mesmo os desavanços, mas reconhecer qualidades no outro. Eu acho que o grande problema disso aí, do ponto de vista das relações pessoais, daquela coisa da prática de você, no dia a dia, conversar com seu pai, com sua mãe, com seu primo, com seu amigo do trabalho, da escola, sobre política, é você ficar refém das suas convicções. Quando você fica refém da sua convicção, é como se fosse uma coisa que tivesse grudado em você. E você permite isso como se fosse um sanguessuga. Como eu dizia há pouco, subestimar a sua inteligência. Porque você não é um ser humano criado para ser refém de hermeticamente fechado. Hermeticamente fechado, para não reconhecer a qualidade e o talento do outro. Alguém pode estar pensando, mas aquele político X, aquele candidato tal, eu não vejo nada de interessante naquele cara, porque o governo dele é assim, assim, assado, o governo dele é assim, assim, assado. Ok, tudo bem, você pode reconhecer. Mas, ao longo do tempo, não é possível que você que seja do espectro A ou espectro B não possa reconhecer no outro as qualidades. Isso é mais fácil de acontecer, por assim dizer, no ambiente legislativo, que é onde se senta deliberadamente para trocar ideias. E você começa a reconhecer no outro, naquele que você só viu nas eleições, e você fala, poxa, esse cara ele tem talento para isso, ele pode agregar. Ele pode agregar nisso, ele pode me ajudar naquilo. Algumas propostas que possam... Nós nos alinhamos em algumas ideias. Então, assim, volto a dizer, todo mundo tem o direito de ter sua convicção política, de ser de direita, de esquerda, de centro, é legítimo, é legítimo. Só que... Só saiba o que é direita, o que é esquerda, o que é centro, pelo menos para depois tomar... mas existe hoje no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo afora, um modismo, né? Um grande modismo nessa coisa de ser de direita, de esquerda, de se representar. Mas é raso, então, aí, é muito raso. Infelizmente é raso. Eu não quero aprofundar, mas só para a gente precisar falar um pouco sobre o pessoal que está ligado com a gente, entender. Eu sou esquerda, porque eu sou Lula, eu sou direita, porque eu sou Bolsonaro, ou sou porque era Fernando Henrique, etc e tal. Os conceitos de direita e de esquerda são muito para além disso, né? Porque existe aqui eu não lembro, você deve mais de data, a Revolução Francesa, o Iluminismo, aquela questão toda, quando se começou a entender o que era, tinha as assembleias, e o pessoal que tinha um posicionamento mais social, pró do povo, contra os donos de tudo, quanto a... é o nome? A burguesia. Então, os burgueses se sentavam à direita na Assembleia, e os que lutavam pelo direito, pela necessidade do povo, por radicalismo mais popular, à esquerda. Lugares que se sentavam na Assembleia. E isso, claro, foi só um momento de se entender que hoje as pessoas não entendem que existem direitas e esquerdas. Convicção de direita econômica ou convicção de direita social, esquerda econômica, porque tudo as pessoas não sabem que uma coisa assim, mais governo, menos governo, posicionamento econômico, se defende o quê? Mais governo nas ações, ou menos governo, isso é posição de quê? De esquerda ou de direita? Tem gente que tem convicção de esquerda social, mas de direita econômica, e eles não entendem. E brigam, porque você quer explicar, calma, já me perguntam muitas vezes, você é de esquerda ou de direita? Eu falei, o que é esquerda e direita para você? O que é para você, Rodrigo? Bom, a esquerda e a direita é um termo que a gente já usa há muito tempo na política, né? A esquerda é quando você se identifica com partidos que são do espectro do lado mais do Estado, o Estado mais completo. Você tem algumas pautas que são muito próprias da esquerda, como, por exemplo, uma pauta que é muito, de forma popular, né? Muito levantada as questões de defesa das questões de gênero, uma coisa muito mais voltada para a área da esquerda, ao tempo que na direita já é mais voltada a questão... Estou falando bem em linhas gerais, tá? Sim, bem resumido, assim. E para a direita mais a parte econômica, como você disse, mais o liberalismo, Estado menor e tudo mais. Eu acho que independente da pessoa se identificar com esquerda ou com direita, volto a dizer, legítima a pessoa ser assim, ela precisa se identificar como ela mesma. Por que eu digo isso? Eu sou o Rodrigo, você é o Richard. Então, assim, do ponto de vista político, a gente tem que se identificar como agente político. Porque nós somos políticos todos os dias. Não são só aqueles caras que foram eleitos para defender ou para, enfim, para fazer... O pessoal confunde político partidário. Não, político, isso. Aquele que luta pela polis, pela cidade, pelos direitos do cidadão na cidade. Exato. E quando eu me coloco, Rodrigo, você, Richard, nós somos
qual que é a nossa posição? A nossa posição é termos uma atitude política que, independente do lado, sejamos honestos. Inclusive nas nossas relações pessoais. Como eu disse há pouco, eu posso ser de esquerda, eu posso ser de direita, mas eu tenho que ser honesto na minha visão ampla. Porque a política não se entende só pelo espectro esquerdo. Ela não se entende apenas só pelo espectro de direita e nem pelo de centro. Ela se entende num conjunto. Então, quando você fica, volto a dizer, refém de um lado, você perde a oportunidade de entender. Você se engessa, você não cresce. Engessa. Por isso que eu digo que a gente tem que ter inteligência suficiente para, não precisa gostar do outro lado, mas tem que ter inteligência suficiente para não te colocar menor do que aquilo que você diz. O ser humano é muito complexo, é muito amplo, ele é muito as possibilidades do ser humano é muito grande para ele ficar voltado apenas... Questão holística, tem que olhar para além do caça às bruxas, porque... Claro que, por exemplo, eu não quero dizer, por exemplo, que eu sou palmeirense, né? Eu sou palmeirense e vou ter que torcer pro Corinthians agora também, né? Mas eu respeito o Corinthians. Respeito muito o Corinthians. Reconheço se tem um jogador que faz diferença, sim, um técnico bom, por que não? Eu respeito o Corinthians pela sua história, por todas as suas conquistas, mesmo sendo palmeirense. Por quê? Porque eu reconheço no outro o valor que ele tem. E reconheço isso não como clube. No campo da política, tem que reconhecer isso do outro como ser humano. Que eu acho que é isso que está muito perdido hoje, Richard. As pessoas se ofendem não pensando que do outro lado da discussão tem um ser humano. Então, uma pessoa que também tem suas convicções, sua forma de ver o mundo e que deve ser respeitada. É por isso que quando você senta numa reunião de debate de uma ideia, numa Câmara, por exemplo, as pessoas precisam se olhar no olho e se respeitarem. Porque se não tiver isso, não tem política, tem guerra, tem bagunça, tem anarquia. A política é um ambiente que precisa ser um ambiente de paz. Aliás, aqui em Marília, de vez em quando tem uns arranca-rabo na Câmara, e lá no meu blog eu sempre faço questão de pontuar essas situações, porque quando você briga, você se excede, embora as discussões sejam inerentes ao ambiente político, mas quando você passa do ponto, você se perde. Você se perde porque você acaba achando que o teu direito de falar é mais alto que o outro, e ali é um ambiente do parlamento, um ambiente que todo mundo tem direito de falar na mesma altura, com o mesmo respeito, com o mesmo decoro. Então, assim, respeito. O respeito é fundamental. Seja para uma conversa de botequim sobre a questão política, ou mesmo no ambiente próprio legislativo, no executivo. Nós vamos ter uma reunião aí por esses dias, deve ser remarcada, a reunião entre os três poderes da nação. Espero que haja um ambiente de respeito. Eu quero... você falou a questão da humanidade, da humanização nas relações. O ser humano se deteriora a cada dia porque está se distanciando da sua essência. Então isso vai explodir em política, em futebol, em qualquer coisa. A gente está falando numa data, num período do tempo que vivemos o conflito difícil do Afeganistão. Talvez seja sem precedente, eu não sei. É uma coisa que me entristece. Só que eu estava pensando, eu ia falar alguma coisa sobre isso nas minhas redes, e acabei não falando porque todo mundo vira expert de um dia para a noite nesses assuntos. A passionalidade que se discute os assuntos me deixa com medo às vezes de entrar neles. Mas a gente se acostuma, Rodrigo, com desgraça. Num primeiro momento a gente vê lá o que está acontecendo no mundo inteiro, o que está acontecendo lá no Afeganistão. Aí 3, 4, 5, uma semana, 2 semanas, acostumei. Aquele instinto de defesa dos direitos humanos. Eu sigo pessoas que estão lá. Então eu chamo Chileno Vergara, que ele teve que sair das redes sociais porque está sendo perseguido, os cristãos estão sendo mortos, já estão sendo os pastores, os cristãos de modo geral. E eu não estou longe do que estou falando da questão da política, porque as pessoas, a palavra que eu quero falar aqui é a militância. A militância para mim é desprovida, a maioria delas desprovida de humanidade, porque ela se apega às suas convicções de uma forma do orgulho, da soberba. Isso vai para o executivo, para o judiciário, para o legislativo. Para o pessoal que está ouvindo a gente agora, o que a gente pode falar para eles? Olha, pense assim, para a gente jogar uma luz de esperança para o pessoal
que já está desistindo faz tempo de alguma participação, pessoas que acreditaram lá atrás, eu vou votar nesse. Colocando esperança na pessoa, os seres humanos erram. Você, como jornalista e como cidadão, consegue apontar alguma decepção em como você se reinventou depois disso, ou você nunca se decepcionou nesse quesito? Eu, como exemplo de muitos brasileiros, a gente vota e se alegra e se decepciona. Faz parte do jogo democrático. Você muitas vezes elege alguém que não atendeu às suas expectativas. Isso é assim aqui em Marília, em São Paulo, no Brasil todo e no mundo fora, entendeu? É normal você acontecer. Agora, eu acho que a grande esperança tem que estar em projetos, não necessariamente em pessoas. Porque as pessoas são falhas, elas vão errar, elas vão cair, vai acontecer alguma coisa. É isso aí. A expectativa. Por isso que eu acho que hoje, mais do que nunca no mundo, e particularmente no Brasil, estamos sedentos de projetos de Estado, grandes projetos de Estado, né? Não adianta você vincular mais a imagem a pessoas. Nós estamos tendo um exemplo aqui, né? Os desgastes que estão ocorrendo com o atual presidente da República, o desgaste que ocorreu com outros dirigentes nacionais. Existe uma exposição extremamente exacerbada na figura da pessoa, quando na verdade, se defende a figura, a questão do projeto, você tem a possibilidade de entender que haverá percalços, haverá dificuldades, mas o projeto precisa caminhar. Nós precisamos mais do que nunca no Brasil de projetos de Estado. Aqueles que, vou dar um exemplo aqui, na década de 70, em Nova York, nós tivemos um grave problema lá de água. A cidade de Nova York estava com um problema sério. E à época, decidiu-se que a cidade tinha que fazer alguma coisa para resolver essa situação, senão Nova York pereceria pela dificuldade da água. Pois desde então, todos os prefeitos e todos os demais estadistas que se sucederam no governo daquela cidade, daquela região, colocaram de uma forma convicta que, independentemente dos que se sucediam, a política de Estado era recuperar a fonte, principal fonte de Nova York, o seu entorno, suas represas, para que a cidade não perecesse. Pois bem, nós temos hoje a cidade de Nova York com uma água potável, uma água de excelente qualidade, porque ao longo de 20 anos, os estadistas, como disse, que se sucederam, colocaram isso em mente. Independente dos nossos planos de governo, de pensar de sermos democratas ou republicanos, nós temos como dever de Estado fazer com que esse projeto caminhe. Pois bem, quando você tem isso como convicção, e eu acho que isso não é muito difícil de fazer, Richard, é só você observar para a cidade, observar para o Estado, observar para o país e entender quais são as demandas que emergem naturalmente, as demandas naturais da população, das relações comerciais, da indústria, do comércio, dos serviços, da saúde, da educação, e ser, na sua proposta de governo, um fio condutor para que essas coisas se resolvam, aconteçam. Volto a dizer, haverá percalços, haverá dificuldades, mas quando você foca na imagem de pessoas, você corre o risco de deixar um governo em segundo plano. Infelizmente, é o que acontece, o que aconteceu e o que acontecerá no Brasil. O Brasil e muitos países da América do Sul, não sei se todos não têm esse conhecimento, é muito personalista, em cima das pessoas, do projeto da pessoa, da oratória da pessoa, da simpatia da pessoa. E na história, eu converso sempre com as pessoas que a gente olha diante de centenas de estadistas, são poucos que contamos as mãos que fizeram diferença no seu país e no mundo. Temos o exemplo eu não vou aqui na sucessão cronológica dos acontecimentos, mas o mais perto de nós aqui, que é o Nelson Mandela. É utópico falar nele? Não é utópico falar nele. Ele é exceção, a regra é, mas alguém que ficou 28 anos preso e saiu como nos braços do povo, podia, agora se consagro, como diz o Milton Leite. Vou acabar, o exemplo dele foi se humilhar ainda mais por um bem comum. Uhum. Você citou os Estados Unidos, um sonho, se assim ser utopia ou impossível, é o país bipartidário. Eu acho que não tem mais como isso acontecer, porque lá nos Estados Unidos é republicanos e são os democratas.
e eles, cada um engloba a sua maneira de pensar e de ver, mas eles estão ali e existem esses projetos em comum. Eu não posso... Aqui eu já trabalhei, você trabalhou com políticos, trabalhei, cheguei a trabalhar com bons políticos. Eu não trabalhei com político, não. Eu trabalhei com prefeito. Eu não. Eu trabalhei. Eu nunca trabalhei com você político. não. Para política. Você para política, sim. Quando estava lá no Vale do Ribeira. E quando você sabe que o único político que eu trabalhei, e é um cara que eu admiro até hoje, o professor Gessé, que me ensinou muito sobre abrir mão de alguma coisa por um bem comum. E às vezes você só vai ser conhecido na história depois que você passa por isso. E ele me fez ver essas questões de gente que nasceu para isso, que tem a índole disso. E num exemplo, aqui eu quero falar sobre essa pessoa que é o Sérgio Meneghelli, prefeito de Colatina. Não sei se você já viu, se já acompanhou. Sim, conheço ele. Eu tenho acompanhado, eu acompanho há muito tempo, é muito tempo. É muito tempo o quê? 2 anos, 3 anos? E vejo outras pessoas falando dele. Ele está indo para Harvard, eu vi hoje a notícia, indo para Harvard dar uma palestra lá. Ele ganhou R$7.000 para ir na palestra, alguém deu para ele, está indo com recursos próprios e está indo lá. Ele sempre foi assim, aí não tem Ele prometeu, olha só, ele prometeu que não seria reeleito, o povo pediu, tinha 80 e lá 90% de venha, não, eu prometi que não ia reeleger, não vou me reeleger, não vou entrar na reeleição. É alguém que tem vontade, ele fez muita diferença ali. Todo mundo fala, a referência no Brasil hoje de político, você que sabe disso, tem sido ele. Por que nós estamos tão distantes de pessoas como essa, que são só exceções às regras, ou à regra? Bom, talvez porque a gente não se posiciona no lugar de fazer a diferença. Essa é a questão. Eu penso assim. A gente fala, poxa, mas nós temos mais do mesmo nas disputas eleitorais. O que acontece, né? Cadê a solução? Daqui a pouco vamos ter uma eleição presidencial. Mas são os mesmos. Não tem ninguém que possa surgir. Um país desse com mais de 200 milhões de pessoas, não tem mais 2, 3 que possam fazer diferença. Só terceirizo. Pois é. Não quero ser eu. Não, mas o que eu costumo dizer é assim, poxa, se nós estamos... Não estamos satisfeitos com essas opções que temos, então por que nós não temos novas opções? Essa é a questão. Nós precisamos emergir da nossa comunidade, da nossa sociedade, novas opções. Aí quando você coloca essa situação para algumas pessoas, elas falam, não, mas eu tenho meu... Aqui em Marília mesmo, algumas pessoas que eu conheço, eu comentei, falou, poxa, uma liderança, a seu exemplo, nós precisamos no meio político. Não, política eu não me envolvo. Então, deixa os outros... Então, os maus, como diz o próprio... Mas, o Luther King falou, não é o grito dos maus que me amedronta, é o silêncio dos bons. É o silêncio dos bons. Só que tem um detalhe, e aí eu entro numa outra questão que é muito importante dizer aqui, quebrar um estigma também em relação à questão da classe política, por incrível que pareça. Bom, eu milito no dia a dia da política aqui na cidade de Marília e conheço os vereadores e tal. Né? A minha praia é cobrir o legislativo, porque eu sempre entendi o legislativo como o centro do poder. Né? As decisões do legislativo, o executivo há de cumprir e também o judiciário. Né? As decisões das leis, que são lá depois, inclusive até interpretadas pelo STF, mas é no legislativo que é o centro do poder. Pois bem, ali no dia a dia da Câmara aqui, da cidade de Marília, a gente vai conhecendo aos poucos os vereadores. E conhece aqueles que fazem X e aqueles que fazem Y. E conhece também no dia a dia o que eles fazem, o que eles são. É o suficiente. E aí cada um que mora na sua cidade aí, que conhece a sua Câmara, que talvez se importe com isso, de procurar saber o que aconteceu na sessão camarária, vai descobrir ao longo do tempo que não é uma farinha do mesmo saco. São pessoas diferentes. Eu, por exemplo, aqui na cidade de Marília, conheço vereadores que fazem um trabalho incisivo, diário, extenuante até às vezes. Gente que trabalha mesmo, que leva a sério, né? Ao tempo que outros não têm a tamanha disposição, mas fazem lá o seu trabalho do jeito que acham conveniente para convencer as suas bases eleitorais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você olha para o campo da política, aquela história de falar assim, ninguém pressa nisso aí, é uma coisa absolutamente generalista e desonesta. Você tem que saber que no campo, mesmo na classe política, tem gente correta, tem gente decente, que está fazendo, inclusive, o que você não tem coragem de fazer. Entrar no campo da política para tentar fazer a diferença, para buscar fazer alguma coisa nova. Mesmo que com muitos percalços, com muitas dificuldades de lidar com o sistema que ali já está posto há muito tempo, mas quase que se aventura na política
para fazer o que às vezes você tanto grita, mas não faz. E eles decidiram entrar no campo da política para tentar fazer a diferença. E não raro saem assim absolutamente desesperançosos. Mas é exceção, né? Mas é exceção. E eu respeito profundamente quem se lança no ambiente político, e aí quando a gente reconhece isso, as pessoas que entram para buscar tentar fazer a diferença. Porque elas estão lá fazendo o que poderia eu estar fazendo, ou outra pessoa está fazendo. Ela está representando um grito da comunidade. Até um bitinho que pica ali, no modo geral, o tal do poder. Então, mas aí quando você tem a oportunidade de ver alguma pessoa assumindo um cargo, por exemplo, um cargo executivo, né? Que ali você tem o poder de fazer, né? O legislativo tem de requerer, de pedir, de legislar. O executivo, como tá no próprio nome diz, é de fazer, de executar, de fazer a coisa acontecer. Algumas pessoas, infelizmente, acabam vendo a oportunidade que tem, inclusive para situações eventualmente escusas, e acabam adentrando numa Eu conversava com um criminalidade político que chama político de carreira, vamos dizer assim, sobre o Meneghelli, um tempo atrás, não é agora não. Mas é complicado, porque a posição do prefeito é uma posição assim. Eu percebi que a pessoa tinha uma dificuldade de... Não tem que ser igual ele, que ele ia lá no braço, limpa, corta, ajuda, tá na rua o tempo todo, não usa camiseta, amo colatina, só isso que ele usa. Eu não estou endeusando ninguém, eu só estou dizendo a alguém que... porque é assim, Rodrigo, uma coisa que eu odeio no ser humano. Você conhece o Rodrigo Wildes? Não, é legal. Ele é muito bom, mas... Esse mas... Que todo mundo... Eu tenho uma dificuldade de reconhecer que o jornalista Rodrigo Wildes é melhor do que eu. Ou em áreas que ele é melhor do que eu. Tenho dificuldade. Com eu, nossa, é legal, mas... Se um exemplo me inspira a ser melhor... o mas dele não está me incomodando... Porque é difícil alguém que coloca lá, regaça a manga e tem esse interesse de fazer isso. E a pessoa fica no mas. Você tá lá no dia a dia, você pode ser talvez um otimista, porque a gente tem que tentar ser otimista na questão de tem gente boa, mas o povo não tá onde você tá para você, até não por falta de oportunidade, porque agora, quando você falou, pode ir lá na galeria, pode se envolver. E dentro disso, desse arcabouço que eu falei para você aqui, como que... eu quero lá acompanhar, vamos usar Marília como exemplo. Eu, Richard, sou um cidadão comum, eu quero... Como é que eu posso ir lá, junto com você, que cobre, como é que eu posso fazer diferença na cidade não sendo um político de carreira? Dentro do gancho do Meneghelli aí, que você fala aí. Fala o que você quiser bastante. Você tem que, uma vez que você seja candidato eleito, você tem que, no mínimo, respeitar as promessas que você fez e procurar cumpri-las de uma forma correta, honesta, proba, levar a sério aquilo que você falou em campanha e colocar em prática no seu eventual mandato, né? Agora, assim, nós temos muitos exemplos, você deu esse exemplo desse prefeito Colatina, mas Brasil afora, nós temos muitas possibilidades de você fazer a mesma coisa, de jeitos diferentes, mas igualmente benéficos. Sim, né? E aí você pega um bom exemplo de um prefeito daqui, um bom exemplo do vereador de lá, um bom exemplo do deputado de acolá. Você vai formando, você vai moldando a sua possibilidade política, no sentido de fazer com que o seu mandato seja um conjunto de boas práticas, de bons projetos. Não copiando o projeto, viu? Que tem... Você sabe, eu posso começar a falar de cópias de projeto aqui, que eu acho um desaforo. Claro que você pode dizer, mas bom projeto pode ser copiado. Eu acho que bons projetos podem ser ajustados para a realidade, aperfeiçoados para a realidade local. Mas não Ctrl-C, Ctrl-V, que eu acho isso aí uma vergonha, né? Um plágio legislativo. Enfim, uma hora a gente fala sobre isso. Eu acho que dá para fazer melhor. Dá para você colocar a tua mão nesse projeto e falar, poxa, mas a demanda é aqui, eu vou fazer assim, assado. Mas enfim, eu acho que é possível você construir um projeto, um mandato popular, né, no qual você atenda diretamente sua base eleitoral, mas também as demais demandas, porque, por exemplo, o vereador que chega na Câmara ele tem que respeitar, como eu disse, as promessas que ele fez e atender as demandas da população que o elegeu. São os interesses dessa população que o elegeu. O vereador também é um representante dos interesses daquela categoria. A gente nunca pode esquecer disso, porque às vezes há debates nos ambientes camarários, as assembleias,
e mesmo do Congresso Nacional, que você vai lá, por exemplo, bancada disso, bancada daquilo, bancada ruralista. A bancada ruralista ela está representando os interesses rurais. Aí você pode dizer assim, poxa, mas como pode fazer um negócio desse? Claro que pode. É interesse legítimo da categoria que foi eleita para representar, dos deputados que foram eleitos para representar essa categoria. Sim, exato. Entendeu? Então, assim, isso faz parte do jogo democrático. O que não pode é você, por exemplo, ser eleito e virar as costas para aqueles que te elegeram e começar a fazer práticas que são difusas daquelas que você prometeu. Né? E aí já começa errado, já começa muito estranho. Então as pessoas já falam, opa, aí é o momento do ponto da desesperança. Fala, poxa, elegi o cara para fazer, ou a vereadora, ou a deputada, ou a senadora, para fazer isso, mas só foi ela entrar no mandato que ela parece que esqueceu de tudo que ela falou pra gente aqui nos nossos comícios, nas nossas passeatas. Só volta para a base quando precisa se reeleger. E aí faz aquela coisa de 4 em 4 anos, né? Uma outra coisa interessante é assim, sobretudo no proporcional federal, né? No Congresso Nacional, deputado federal tem as suas bases espalhadas pelo Brasil, né? Ou pelo menos nas suas respectivas regiões, e aquela coisa da Copa do Mundo, né? 4 em 4 anos ele aparece numa cidade, que mesmo Marília, nós tivemos os 10 deputados mais votados, não tem nenhum marilhense no meio. Então, assim, alguma coisa acontece aí. Por que acontece? Porque eles vêm, não que não seja legítimo de serem bem votados aqui, bem votados nas cidades vizinhas, em outros estados, tudo bem, dependendo do cargo, né? Mas o problema é esse, o problema é ele vir aqui e esquecer depois, não lembrar. Porque, assim, na prática, o deputado federal ou um deputado estadual, ele pode ser muito bom para a cidade, por exemplo, no envio de demandas relacionadas a emendas parlamentares. É muito importante, porque, gente, é a política prática. Eu vou dar um exemplo. Eu morei em Bauru no período que o Rodrigo Agostinho, que hoje é deputado federal, foi prefeito da cidade. E eu peguei o período que ele foi reeleito com uma altíssima aprovação, mais de 80% de aprovação, nas eleições de 2012. Isso a gente ficou assim impressionado. E o Rodrigo Agostinho, na época, ele tinha uma rotina muito interessante. Ele ficava na cidade, atendia as demandas, mas pelo menos uma vez por semana ele corria para Brasília. Para quê? Para ir lá passar o Pires mesmo. E ele falava pra gente, nas entrevistas, eu trabalhava no jornal Bom Dia época, ele falava, gente, eu preciso ir para Brasília, porque com o recurso que eu tenho em Bauru, não faço nada. E é o que todo prefeito faz. E o que vai fazer lá? Vai em Brasília, conversa com o deputado, consegue uma emenda, para quê? Para conseguir botar um asfalto, para conseguir corrigir lá uma situação de saneamento básico, para você conseguir fazer uma melhoria habitacional na educação. Porque se o prefeito conta com o seu próprio recurso, ele não consegue ir muito longe. Porque, vou pegar o exemplo de Marília mesmo. Marília tem um orçamento da ordem de mais de R$1 bilhão. Quem vê o número cheio fala, nossa, sobra dinheiro em Marília. A terra da bolacha, a terra do biscoito, né? Tem mais dinheiro do que biscoito, lá não é possível. Não, mas não é assim. Quando você faz a conta regressa e chega até o que sobra na mão do prefeito, é muito pouco. Aí alguém fala assim, mas tem muito pouco, mas por aí afora, em tantas prefeituras, mesmo um pouco que tem, se desvia. Também acontece de se desviar. Claro que sim. Mas aí a questão é do prefeito que está desviando. O dinheiro continua lá, ele continua disponível para ser usado. E quando não tem que ser buscado através dessas parcerias. Voltando à realidade de Marília, para a gente tomar por exemplo, Marília é uma cidade hoje que só tem um deputado estadual, que é o ex-prefeito aqui da cidade de Marília, o Vinícius Camarinha, mas a representação nossa federal é uma representação assim, como eu posso dizer, é uma representação avulsa, postiça, não é de gente da cidade. Embora tenhamos deputados federais que também trazem emendas para cá. Mas da cidade mesmo nós não temos ninguém. Isso é ruim para a cidade, né, do campo de vista político. Né? Se a gente ficar ficando sem representação em Brasília, a gente tem mais dificuldade de obter emendas e condições para que a cidade também possa tocar suas demandas locais. Isso é raciocinar política. Por exemplo, a cidade quando vai para votação, nós vamos ter votação aí de novo para deputado federal e estadual, a cidade tem que pensar nisso. Nós vamos eleger quem? Quem vai nos representar a cidade ou vamos votar a ermo só porque o cara aparece com a cara bonitinha na televisão? Não, mas infelizmente a questão é mais profunda do que você sabe, hoje você está mais se rastreando mais isso, a quem é mais beneficiado, a cesta básica, hoje tem aquela patrulha
Mas existe o interesse pessoal em detrimento do interesse coletivo. O que ele vai fazer por mim? Sim. Shakespeare disse uma frase que eu acho que a gente pode pensar. Eu posso inventar a cura do câncer, mas a pessoa só vai se lembrar o que eu fiz para ela. Tá? Agora eu quero dar uma... Dentro do que você falou da política dos deputados que representam a bancada ruralista, que tem as especificidades. Fala aí e fala com força o que você quiser falar. O que você acha das bancadas que representam a religião? Seja evangélico, seja católico, para deixar bem claro para o pessoal. Eu, Rodrigo, eu sou evangélico, sou pastor, o Rodrigo é católico. E a nossa crença mais nos juntou do que nos separou. Até hoje nunca tivemos problema de nada. O Rodrigo, um pautado nos princípios de Cristo, nunca tivemos problemas com isso. Então a gente pode falar à vontade. O que você acha dessas bancadas evangélicas e católicas e bancadas que defendem a religião? Bom, como eu disse, em relação à bancada ruralista, mesmo a bancada da Bíblia, né? Tem a bancada da bala também, né? É verdade. Pois é, os 3 BBB, né? A turminha do BBB lá. É legítima também, igual a bancada ruralista. As igrejas têm direito de se manifestarem, de ter os seus candidatos, por incrível que pareça. Nós estamos numa democracia, né? Então, a gente tem o Partido Republicanos que representa a Igreja Universal do Reino de Deus, não é? E nós temos muitos candidatos eleitos aí pelo Brasil afora. Mesmo Marília tem uma vereadora eleita pelo Republicanos, também vinculada aí à Igreja Universal, fora outros partidos que também historicamente são vinculados a igrejas, seja a Igreja Católica, a Igreja a evangélica, né? Mas você fala legítimo no termo legal, mas sim, não é moral. Do ponto de vista, não sei, porque pensa... Defender os direitos da igreja, ser eleito para defender os direitos da igreja... Eu acho que só a problema, aí eu faço uma vírgula nessa situação. Quando eu represento uma igreja do ponto de vista político, legislativo, por exemplo, eu tenho que pensar que eu não posso querer levar a ferro e fogo a minha forma de pensar religiosa para impor aos demais apenas porque eu tenho representação política. Esse é um ponto. Eu tenho que respeitar porque o cargo, embora seja ocupado por religiosos, por assim dizer, é um cargo laico. Eu tenho que respeitar mesmo aqueles que não votarem em mim, porque o Estado é laico. O Brasil é um Estado laico. Então eu tenho que ter isso bem claro, né? Muito embora a gente sabe que as deliberações que se tem pelas bancadas, por exemplo, as religiosas, são pautadas, evidentemente, por princípios religiosos. Agora, vamos lá. Às vezes há discussões muito sérias que envolvem conflitos religiosos, né? Por exemplo, a questão do aborto. É uma coisa muito séria para ser discutida no Congresso Nacional e nunca se sai da roda. Sempre vai, por quê? Há princípios morais, há princípios religiosos, há princípios médicos, há questões relacionadas às áreas da saúde, filosóficas, que se confluem e não se chega a lugar nenhum. Não dá para você avançar, não dá para você evoluir uma situação que possa tentar fazer com que haja uma situação diferente do que nós temos hoje. E o que seria diferente do que temos hoje? Alguma coisa que atendesse os interesses de todos. O que vai ser muito difícil nessa questão do aborto, que é muito sensível, né? Eu dei o exemplo aqui do aborto, que é uma questão muito séria, que é uma questão tanto de um tabu para algumas religiões, como uma situação séria de saúde. É uma coisa que a gente tem que olhar do ponto de vista... Eu não estou defendendo o aborto aqui, longe disso. Não, sim, eu sou contrário ao aborto, já deixo claro. Não concordo com o aborto. Mas o fato eu estou tomando o aborto como uma questão muito sensível. Sim. Que aí você coloca a questão religiosa, né? E a bancada religiosa vai, evidentemente, defender o seu lado do ponto de vista religioso, porque é por isso que ela é representada. Agora, o que me preocupa, vou dar um exemplo, o que me preocupa. Por exemplo, há pouco tempo foi votado no Congresso Nacional uma tentativa de isenção de impostos relacionados a igrejas. Isso preocupa. Isso preocupa. Por quê? Está se buscando, pelo meio político, uma forma de se arranjar uma conveniência para os ambientes religiosos. Então lá, todas as dívidas estavam pendentes, impostos de muitas igrejas evangélicas e católicas, movimentos católicos também nessa história. Se buscou convenientemente, porque está numa cena política, vamos dizer em aspas, legislar em causa própria. Então isso é um problema. Isso eu vejo um problema. Opa, peraí. Se eu devo imposto
não vou dever, não vou pagar o imposto, como que fica a história do César na história aí? Exato. Não é verdade? Como é que eu vou dar a César? Eu não estou devolvendo para César o que eu não tenho que devolver para César o que é de César, fazendo uma leitura bem literal, mas claro. Como que fica essa interpretação numa hora dessa, né? Então eu ensino uma coisa lá na igreja e na hora que chega no meu ponto, porque eu estou devendo, eu sou a igreja, eu estou devendo, preciso pagar. Por que eu não pago? Por que eu não cumpro com a minha obrigação legal? A igreja tem uma série de isenções, mas ela tem uma série de obrigações. Exato. E eu não recolho o fundo de garantia, não repasso a questão previdenciária, e depois eu vou lá no Congresso e vou legislar em causa própria para ter perdão de dívida. E quem está esperando para receber? Os cristãos que estão esperando para receber, como fica? É esse ponto que eu concordo que esse que legislar, eu vejo o conflito. porque eu tenho que legislar para o povo. Exato. Não para a minha igreja, para a minha religião, para o povo. Exato. Esse que eu vejo o problema. E é tão somente esse. Quando você pensa legislar em causa própria para atender demandas as quais você sabe que não é bem assim. Não é uma coisa que é fácil de resolver. Mas, agora, demandas de ordem doutrinal, isso eu acho tranquilo, não vejo problema nenhum. Agora, como eu disse, esse exemplo que eu citei aí da questão do imposto, da dívida e tal, que acabou depois tumultuando o meio de campo lá no Congresso Nacional, isso eu acho preocupante. Partindo dessa... Hoje temos... Eu vou jogar... Agora eu vou quebrar aqui, eu vou só fazer uma pergunta para você, porque nós temos aí ano que vem disputa presidencial de novo. Acho que eu não quero falar nem de Lula, nem de Bolsonaro. É igual fazer uma pergunta mesmo. Porque eu estou querendo, não estou fazendo apologia ao que eu vou perguntar aqui. Mas vamos debater, quando nós estivermos tomando aqui uma tubaína com paçoca. O que você me diz do Ciro Gomes? Ciro Gomes? Bom, o Ciro Gomes ele está se colocando como uma terceira via, né? Exato. Ele fala agora que ele é a primeira via. Porque as duas já estão... Porque, olha, eu ia falar uma coisa, não falei, mas o discurso... que hoje você sabe que tem gente que tem um discurso que engloba as pessoas, você fala o discurso dele, a inteligência. Eu não estou falando que ele é apto para nada, eu estou falando que ele é um gênio no discurso. Difícil alguém chegar lá e bater ele no argumento, certo? Ele tá, na época do Lulinha Paz e Amor, tá o Cirinho Paz e Amor, até os podcasts da vida falam para ele que ele tá mais tranquilo, tá elogiando agora a religião, que ele sempre foi ateu, confesso, aquelas coisas todas assim. Eu estou dizendo isso porque eu não estou aqui... Se surge uma outra possibilidade, outras que virão, que eu não sei quem que pode vir aí, mas o único que está de fato surgindo analisemos essa pessoa. O Ciro é um exemplo clássico de questão de retórica. Nós falávamos há pouco aqui da importância de você entender o que o cara está dizendo. Ele conduz um discurso e o faz muito bem, usa a língua portuguesa com bastante propriedade, embora tenha alguns percalços. A gente tem mesmo, que eu já errei um monte de coisa falando. A gente, que jornalista... Pois estava à vontade aqui, pode errar um pouco também. Mas o fato é que a retórica dele nos faz observar aquilo que eu estava dizendo no começo desse nosso bate-papo. A gente tem que perceber qual que é o discurso corrente de uma linha que quer se colocar como poder. Volto a dizer, a gente tem que ter a perspicácia, a inteligência de perceber o que está por detrás dos discursos, inclusive os políticos. A questão o Ciro ele se coloca como uma... Ele falou que vai ser a primeira via? É terceira via, eu vi num podcast você falando... Diante do cenário atual... Só a primeira via. Diante do cenário atual, ele a gente vê aí o presidente Bolsonaro, provavelmente vai ser candidato à reeleição, tem o ex-presidente Lula que provavelmente vai entrar no páreo, e tem o Ciro que vai estar aí se colocando, se bem que... Você acha que ele é retardatário nessa história toda ou não? Eu não sei, eu vou dizer uma coisa para você, sinceramente. Nós tínhamos na reeleição retrasada, eu lembro que nós tínhamos uma disputa acirrada de duas mulheres, a Dilma e também da Marina. No começo ali, de junho, a Marina despontou, depois ela diminuiu. Aí a Dilma cresceu, Dilma diminuiu. Aí o Aécio cresceu e a Dilma venceu. Então assim, a eleição, ela acontece muito no período da eleição. Antes, a gente tem muitas conjecturas. A despeito de que se tenha todo tipo de pesquisa hoje, algumas pesquisas... É o marketing que ganha a eleição? Também ajuda. Porque o marketing reforça essa questão
personalista. Personalista. É por isso que, por exemplo, a gente vê aí, nós perdemos essa semana o Duda Mendonça, né? O marqueteiro do Lula, sim, que fez com que o Lula revertesse aquela imagem. Quando ele fala de gênio, não, peraí, ele reverteu uma imagem. Ele tem o valor dele. Ele conseguiu reverter uma imagem do Lula que estava negativa. Como marqueteiro, certo? Como ele conseguiu fazer com que as pessoas acreditassem no presidente Lula naquela situação. E o Lula acabou eleito. Então, assim, a gente tem essa questão, a gente fala aqui, a gente debate, discursa, a importância de ter um projeto, né, um projeto de governo, mas no tete-a-tete, ali na beirada da eleição, é a figura personalista que ancora tudo isso. Isso é um problema pra gente. Mas é do ser humano. É do ser humano. Infelizmente é assim. Porque, infelizmente é assim. Eu não sou especialista político. Eu sou um especulador, eu leio, para só me informar. Mas o Biden não era essa figura personalista. É quase um Munhá. É um semi-morto, um senhor semi-morto. Um senhor semi-morto ali. Não era essa figura. O Trump tem todo um estofo financeiro por trás, enfim. Eu quero dizer o seguinte, quando o marketing é bem feito, existia tudo que o Trump plantou, colheu. Eu não gosto do Trump, pronto, não gosto mesmo. Aí, o Biden ganhou, não teve todo esse... Disse que foi apertado, aquela coisa... Enfim, ele não é a pessoa o personagem mor, que você... Todo mundo fala, vocês estão votando na vice, porque talvez ela seja presidente, vai morrer, porque está com, sei lá quantos anos que ele tem. Enfim. Você falou nós falamos do personalismo, estou falando do Biden, porque o ano que vem... lembrei. As pessoas lembram. O WhatsApp, o fake news. Tem a CPI da fake news, né? Tá parada ela. Tá parada, parou. Por interesses, né? Obviamente. Mas se supostamente, é a palavra que você pode usar qualquer coisa agora, eu aprendi. Supostamente, as fake news e os robôs do WhatsApp ajudaram o atual presidente a ganhar. Supostamente. Eu posso falar supostamente. Mesma coisa com o Homem Laranja, esqueci o nome do presidente Laranja lá, antes do Biden. Como é que chamou? O Trump? O Trump. Supostamente. Como que você vê, o cara que você fala como jornalista, porque dá uma tristeza, Rodrigo. Você vai lá no site de notícia, vou dar um exemplo aqui pro pessoal. Eu vi Alexandre Pátria, separação da esposa, filho. Você entra, eles separaram, que um entrou no lado esquerdo, outro no direito. Aqueles clickbait, sabe? E o pessoal entra para ver. Então, isso existe muito nas fake news. Em grupos de pastores, de amigos que colocam lá, aconteceu tal coisa. Gente, não aconteceu tal coisa. Você não verifica. As pessoas estão conceituando a sua posição política em fake news. Você, como jornalista, como que você rebate, como que você vê isso aí? Bom, eu dou sempre um exemplo muito curioso. Até pouco tempo, os órgãos de imprensa, nós tínhamos, vamos dizer assim, o monopólio, em aspas, da condução da notícia, da informação. Então, nós tínhamos a prerrogativa, e ali as pessoas aguardavam no rádio, nos jornais, na TV, qual seria a notícia. Então nós produzíamos as notícias e lançávamos elas nas mais diferentes plataformas. Com o advento da internet, em particularmente das redes sociais, essa capacidade de informação diluiu. Então toda pessoa pode ser jornalista, ela pode se dar o luxo de se fazer jornalista. Só que assim, é a mesma coisa que eu dirijo um carro popular e de repente me deram uma Ferrari na mão. Eu nunca peguei uma Ferrari na mão. Você já dirigiu uma Ferrari? Eu não sei fazer isso. Nem de brinquedo. Eu acho que se engatar, tipo, for câmbio automático, eu acho que eu sei dirigir esse troço aí. Mas diga uma coisa, complementando. O que acontece? Quando você abre, eu não sou contra isso, permite que todas as pessoas possam se comunicar livremente sobre qualquer assunto, é um lado muito bom, joinha, muito bom que as pessoas façam isso. Mas quando elas se colocam na condição de serem os emissores de uma informação que requer apuração, aí elas deixaram o carro popular e foram dirigir uma Ferrari. Conduzir a informação do jeito correto é como se você estivesse dirigindo uma Ferrari. É uma coisa muito séria.
O povo nem andou de ônibus, quer pegar a Ferrari, né? É uma coisa séria. Você está com um equipamento muito caro na mão. Então você tem que cuidar daquilo que você está fazendo. Cuidar do seu veículo. E quando você cuida do seu veículo, é quando você cuida da forma como você faz a comunicação. Então, hoje o que acontece? Nós temos uma enxurrada diária de fake news. Os órgãos de imprensa em geral têm até hoje aí não diga-se um departamento, mas tem pessoas que são voltadas exclusivamente para ficar desmentindo informação todos os dias. O que é uma luta quase que inglória. Eu mesmo, na minha função de jornalista, das informações que eu recebo no dia a dia, eu acabo tendo que checar muita coisa. Eu já não mais me aventuro em entrar em grupos de WhatsApp para ficar desmentindo, ou ficar discutindo, não perco tempo com isso. Mas para mim, para o meu fazer jornalístico, muitas das informações que chegam para mim, eu sei que são informações que estão pendentes de veracidade, eu checo, eu me informo, eu busco, e a gente gasta tempo do dia fazendo checagem do jeito que já tem que fazer, mas de informação falsa. Isso é péssimo para as pessoas, se informam errado, é péssimo para o jornalismo, e vou dizer mais, é péssimo para a democracia. Porque à medida que você vai estimulando as pessoas a acreditarem em meias verdades, as pessoas vão perdendo a credibilidade naqueles que se dedicam para fazer isso de uma forma séria. O que a gente tem no Brasil hoje, o ataque às instituições, alguns órgãos de imprensa, é um assinte, não a questão do órgão de imprensa em si. As pessoas estão fingindo que estão acreditando em coisas, em meias palavras, ou se acreditam, pior ainda, e estão atacando aqueles que têm a prerrogativa de ter a obrigação de checar a informação. Hoje é muito fácil, alguns grupos ninguém se preocupa em checar nada, Rodrigo. Agridem o órgão X, o outro veículo tal, e passam a acreditar apenas naqueles órgãos, naqueles grupos, ou sobretudo nas pessoas que comungam das próprias ideias. Eu acho que as pessoas têm o direito, por exemplo, de chegar numa TV, direito de chegar num jornal, numa rádio, e cobrar que esses meios de comunicação que tenham credibilidade, que chequem as informações, que conversem com todas as fontes. Tem obrigação, aliás, tem direito mesmo, nesse mundo hoje tão polarizado e com tantas fake news. Por exemplo, se eu recebo uma notícia de um órgão tal, eu vejo num jornal, eu vejo numa TV, eu tenho direito de ligar no jornal, de cobrar da rádio, da TV, e falar, essa informação está errada, vocês deram uma informação um pouco apurada. Mas pensa comigo, quem que faz isso? É mais fácil você atacar, você xingar, você menosprezar, e quando você menospreza a imprensa, quando você ofende a imprensa, ataca a imprensa, você está atacando o país, você está atacando que eu volto a dizer, quem tem a prerrogativa de levar a informação para as pessoas, não com obrigações políticas, mas com as obrigações de bem informar a população. Então, claro que muitos órgãos de imprensa têm seus interesses, inclusive, difusos a isso, não é? Inclusive comerciais. A gente sabe que, do ponto de vista prático, a gente vê muita dificuldade em algumas situações de determinados órgãos de imprensa, sejam de âmbito nacional, mesmo local, que às vezes confunde o interesse jornalístico com o comercial e até o pessoal, escreve o que o dono da empresa quer e não aquilo que deve ser escrito. Isso é muito comum, mas, do outro lado, o cidadão, que é o leitor, que é o ouvinte, que é o telespectador, tem direito de cobrar, mas então, não de achincalhar. Eu quero que você... Então, ok. Mas o cidadão comum, que infelizmente há anos só se decai no Brasil... Pode tomar essa água aqui? À vontade. Só abre mais a tampinha, senão vai cair tudo aí, você vai molhar a mesa. Essa água aqui é meio sofisticada. A informação que chega no WhatsApp do cidadão comum, e ele não verifica, e aí como aconteceu em 2000 eu não lembro se foi 2011, 2012, 2013, eu não lembro. Tem um cantor evangélico chamado Armando Filho, que compôs 2 canções muito importantes. E eu recebi uma notícia, eu vi no Facebook, que ele tinha morrido. Eu sou jornalista, mano. Fui lá, compartilhei, fiz um texto de homenagem, ele não tinha morrido. Não tinha nem ficado com gripe. Cara, eu fiquei muito com vergonha. Fui lá, gente. Aí você fez uma errata, desculpa, ele não morreu. Não morreu, tá vivo. Tá vivo. Inclusive tem uma entrevista exclusiva com ele aqui. que eu estou dizendo isso? As pessoas, elas vão compartilhando verdades mentirosas. Olha que bonito isso que eu estou falando. É importante isso. Muito importante. Porque aí depois descobre que ela é mentira, não vai voltar atrás. Eu voltei.
Olha, não é assim. E brigou com o pai, com a família, com o filho, deu um pau em casa por causa do fulano, e aí foi ver, não era bem aquilo. Até hoje eu falo, gente, não é, isso aí não tá errado, olha isso aí. Como dar um alerta pro povo em geral, gente, peraí, vamos ver isso aí. Dá uns princípios aí pra pessoa entender como ela identifica uma fake e uma true. Nossa, você tá bem no inglês, ele tá propagando em inglês. Tá aprendendo inglês, o pessoal da empresa aí, ó. Ele tá estudando direitinho, né? O fake news, ele não se sustenta, porque, em geral, em linhas gerais, o fake news, ele difere das notícias verdadeiras, né? Pela forma muito rasa que ele trata os assuntos. E, por exemplo, a gente tem aí notícias de o médico tal, o cientista tal, o jornalista tal, e é tudo muito assim, espalhado. Você não consegue identificar as coisas básicas do jornalismo. Quem que é esse cara? Assim, a notícia não sobrevive 5 minutos. Porque na hora que você começa a checar, a fonte não... Só que antes dela morrer, já procriou milhões de pessoas, já está com ela. Pois é, o fake news é muito fácil de você saber que é mentira quando você começa prestar atenção um pouquinho. Presta atenção, você começa a checar aquilo que foi dito. Deixa eu ver isso aqui, deixa eu procurar, deixa eu ver, checar. Você gasta 5 minutinhos, mas não mais que isso. Aí você percebe rápido, e não raro, você vai ver lá que daqui a pouco você pega essa notícia, bota no Google, por exemplo, você vai ver que ela já está lá no boatos.org. Já foi desmentida faz 2 meses, 3 meses atrás. Já teve alguém que falou, opa, isso aqui é um fake news, é um boato, não tem nada a ver. Então, assim, tudo que chega na sua mão... preguiça? O que tudo que chega na sua mão... Povo, hein? Eu participava de alguns grupos do WhatsApp, alguns eu saí, odeio o grupo do e WhatsApp. Outros eu já não me manifesto. Chega lá a informação, eu já sei que é fake news, mas eu só espero. Daqui a pouco eu vejo lá no Facebook de alguém, a pessoa que estava no grupo, ela pegou e foi lá no Facebook e botou essa informação sem checar. E olha, vou dizer aí, até jornalistas fazendo isso. Até jornalistas. Eu fico impressionado de ver pessoas que se dizem jornalistas, pegam informação e replicam, sem checar. Hoje no nosso tempo, né? Tão velho já. É tão difícil checar. Hoje está tão fácil checar e o povo não checa nada. Nosso tempo, eu vou falar que eu tô com o cabelo branco aqui, eu tô ficando velho, né? Mas quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, lá no ano de 94, pois é, era tudo na unha, era tudo checado no telefone, ligado, entendeu? E isso foi, claro que a internet é um baita do advento, a gente checa hoje muito mais rápido, né? Os contatos são muito mais fáceis, mas houve um tempo que, olha, independente do tempo, a checagem é a mesma. A obrigação é a mesma. Eu digo que hoje o acesso a checagem é mais fácil do que antes. Sim, as possibilidades. Vou dar um exemplo da minha prática profissional. Eu faço a cobertura da Câmara. E é muito comum, a Câmara, para quem não conhece, tem lá o começo, o início da sessão camarária. Daqui a pouco começa a apresentação dos requerimentos. E esses requerimentos são votados em plenário. Vez ou outra, o vereador vai lá e defende o seu requerimento na tribuna por 3, 5 minutos. O que acontece numa hora dessa? Eu estou vendo ele falando lá, eu já estou aqui checando a informação dele. Ele fez um requerimento com uma informação X, uma demanda X, e eu já estou checando, ou com o secretário, ou com alguém relacionado à área. Isso eu faço toda a sessão camarária. Eu lembrei de uma coisa aqui. Ele está na tribuna, eu estou checando. Tem que você falando aí, só para não esquecer. Uma vez, isso foi 2016, 15, eu estava dando uma palestra para jovens e falei de Aristóteles. Não lembro o que era, só sei que era Aristóteles. Aí de repente o rapaz está na segunda fileira assim, aqui no celular. Eu falei, que tá vendo aí, filho? Ele falou, não, tô vendo se o senhor falou do Aristóteles, é verdade. Entendeu? Eu achei fantástico isso aí, porque se isso fosse mais disseminado, quando a gente vai falar, tem que saber que alguém pode te questionar. Só que hoje está muito fácil eu levar a boiada, né? Continue, desculpe interromper seu raciocínio. Não, mas é o que eu estava dizendo, é você procurar ter atenção em relação àquilo que você recebe. E uma forma de você se prevenir de fake news é saber, por exemplo, a fonte, né? Da onde que veio essa informação. Eu queria só voltar numa situação que você falou, né? A gente tem uma amizade de muitos anos. Nós nos formamos juntos em jornalismo, lá no ano de 2000. E você colocou uma coisa que eu acho muito interessante, já que nós estamos falando de política.
e também, em parte, até de religião. Você disse uma coisa muito interessante. Nós temos amizade no mínimo de 97 para cá. Nós nunca tivemos nenhum problema de discussão. Muito embora a gente pense coisas diferentes relacionadas à área de religião e até mesmo em questões políticas. E é o diálogo que a gente teve desde sempre, o respeito que a gente Nunca tivemos uma faísca, nada. Isso que eu acho importante. É um exemplo que eu deixo aqui para as relações que as pessoas têm. A nossa amizade é muito mais cara que qualquer tipo de pensamento filosófico Exatamente. ou religioso que se tem de diferente. Eu tenho o meu culto, eu vou à igreja, eu vou à minha paróquia, você vai à sua igreja, faz o seu culto, é pastor. E daí? Entendeu? Qual que é o problema nisso? E vou dizer mais embaixo a história, hein? Tenho amigos meus que são de religiões africanas, de linhas africanas, com os quais eu tenho profundo respeito e profunda consideração. E a gente nunca discutiu nada em relação à religião. Não me importa se ele pensa A ou B ou C ou D. Isso não é importante. Eu vejo o ser humano. Eu vejo a pessoa. Porque... Essa acho que é a raiz de todos os males e de todos os benefícios. Sim, sim. Olhar o ser humano. É olhar o ser humano, Richard. Eu acho que isso que precisa nos debates políticos, nas discussões políticas. Respeitar. A gente tem hoje pais que não conversam com filhos, irmãos que não se conversam com irmãos. Por causa de política, fica aquela briga de Palmeiras e Corinthians, entendeu? Mas mesmo na briga de Palmeiras e Corinthians, você sente depois da risada, toma um Guaraná e se resolve. Mas no campo político, é uma cena que eu acho muito triste. A gente, que infelizmente chegou a esse ponto, por ocasião da votação do impeachment, aquela grade no meio da esplanada em Brasília, separando o A e separando o B, para que as pessoas não se pegassem pelo pescoço. Isso aí é um fracasso de todo o discurso que se faz, de toda a tentativa que se faz de buscar o diálogo. Isso é a cena do fracasso dessa tentativa. As pessoas, voltam a dizer, têm o direito de pensar diferente. Mas, poxa, custa respeitar o outro? Custa pensar... Eu vou sair daqui, eu vou olhar para os meus grupos do WhatsApp, alguns que são assim muito fanáticos, alguns para um lado A, outro para o lado B, fica o dia inteiro discutindo, metendo a boca pro outro. Se esses caras se sentassem... Eu saio. Eu vou dizer uma coisa, curiosa. Eu imagino se esses caras se sentam à frente, numa mesa como nós estamos aqui, e procuram, e exercem, talvez com alguma dificuldade, praticam o exercício de olhar para o olho do outro e trocar as ideias sem nenhuma oportunidade de ofender o outro. Rodrigo, eu lembrei de um videozinho, não sei se você assistiu, dois cachorros separados por um portão. Portão fechado. Latindo pro outro. Eu vi esse vídeo. Latindo, um se pegando, aí o portão abre, eles ficam quietinhos, assim quietou. Aí fecha. É isso que acontece na internet. Nossa, eu sou macho, hein? Aí quando fica um na frente do outro, fica aquele grilo assim, ninguém fala nada, não se discute, não se resolve, mas quando fecha o portão, que é a distância da internet, que os idiotas viram heróis, né? Como diz o Pondé. O CQC fez uma dinâmica que eu achei extraordinária. Eles foram às ruas e perguntaram assim, o que você acha do Maluf? A pessoa arrebentava. Então fala assim na cara dele. Ele descia da van, verdade, ele descia da van cara. E falava assim, agora você fala para ele que você diz para mim. O pessoal amarelava na hora. Por quê? Nós temos muita gente corajosa por detrás das redes sociais, muito corajosa. Mas quando chega, por exemplo, diante de uma situação pública, que tem que falar, que tem que se expor, mesmo numa situação que tem obrigatoriedade de fazer isso, ou não, ou de pelo menos estar frente a frente, elas se calam, se diminuem. Então, assim, você tem que ser você mesmo, seja nas redes sociais, seja na vida real. O que te obriga a ter qual tipo de consciência? É o leão, ao vivo é a gazela. Te obriga a ter a consciência de equilíbrio, Richard. Sim. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. Porque na hora que você estiver num debate... Então, imagina a situação que seja numa reunião de condomínio. Uma pessoa que seja tão rigorosa desse jeito, de pensar assim e desrespeitar... Às vezes está numa reunião de resolver uma coisa do prédio, não vai conversar com o outro, porque o outro pensa diferente da forma política, que não tem nada a ver com a solução do prédio. Aí acaba debatendo uma coisa que não tem nada a ver. Então, assim, a gente tem essa... Bom, se bem que eu posso dizer que eu não tenho essa dificuldade. Eu não encaixoto as pessoas. Não, mas muita gente encaixota as pessoas e nem por isso eu sou perfeito. Mas disso eu não tenho dificuldade de encaixotar as pessoas por preferências de políticas, esportivas, de orientação sexual.
de tudo mais. Por que vai encaixotar as pessoas? Eu vou dizer uma cena que eu vi há poucos dias, que me chamou muita atenção. Eu estava vindo aqui pelo centro, que eu estava procurando saber como estava essa demanda atual na cidade. Nós tivemos aqui em Marília o advento da Zona Azul, né, que foi instalada aí, a cobrança dos espaços no centro da cidade. Aí eu vi um casal de 2 rapazes que estavam por entrar dentro de uma loja. E tinha 2 senhoras à porta, assim, um pouco mais distantes. E eu fiquei só olhando para ver qual que ia ser a reação delas, né? Os 2 meninos passando. Elas passaram assim, passaram por ele cumprimentou as senhoras, a senhora os cumprimentou, e eles foram adiante e elas tocaram a vida. Eu falei, eu acho que... Isso é um indício não de é uma melhora. questão, não é questão assim. Você pode pensar diferente do outro, do comportamento e tudo mais, mas respeite. Isso. Respeite. Isso é importante. Imagine se fosse uma situação de que houvesse qualquer tipo de rusga, por qualquer tipo de preconceito, de diferença, e ela os destratasse. Veja, os primeiros a cumprimentar foram eles, não foram elas. Embora essa ordem não faça muita diferença, a questão do respeito foi colocada. Sim. Eu estou aqui passando por você, estou te cumprimentando em respeito. Por isso que eu te falo bom dia, boa tarde. Isso. Agora, é uma cena que me chama a atenção porque eu estou vendo que a sociedade nossa está mudando. E a gente precisa entender essa mudança, de modo a não cair na esparrela de ficar, como eu disse no início, refém das próprias convicções, deixar de olhar o outro com respeito e viver num mundinho que te faz menor. Ao tempo que você é um ser humano e você tem todas as outras possibilidades de você pensar diferente. Não tendo a necessidade de você concordar com o outro. Não precisa concordar com o outro, mas pelo menos tenha a capacidade de conversar, dialogar, no sentido de, se não aprender, pelo menos ouvir. Hoje a audição é uma capacidade muito reduzida. Muita gente não tem essa capacidade. Você concorda que o Morgan Freeman tá velho? Morgan Freeman? Ele já passou um pouco da idade, né? Isso que eu quero que você entenda, que essa foi uma pergunta muito inteligente da minha parte. Enfim, fiz um teste pra ver tua cara. O que você tá louco? O Morgan Freeman já tá aí com seus cabelos brancos. Não, a pergunta, você concorda que ele tá velho? Mas concordar, ele tá? Tem que concordar. Ele é praticamente idoso. Deixa eu... A parte final é a seguinte, as pessoas vão conhecer um pouquinho mais da sua pessoa. E... com perguntas... Tá? Recomenda para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente, um livro. Esse livro aqui, esse. Não é um, é um só. Eu tenho em casa 585 livros. Eu fiz a contagem esse dia porque eu estava arrumando aquela bagunça toda. Eu daria os 584 livros, mas não daria um. Chama-se A Cruz de Cristo, de John Stott. John Stott, eu também tenho. E esse livro eu não dou, não vendo, não negocio nem presto. Tô brincando, claro, se alguém quiser eu vou deixar. Mas é um livro maravilhoso. Porque é um livro que eu tenho por referência de vida. Eu sou cristão. E esse livro do John Stott é um livro maravilhoso que conta em miúdos a experiência de Cristo na cruz. É melhor narrativa, todo cristão deveria ler esse livro. A Cruz de Cristo, de John Stott. Uma música. Uma só. Uma só? Não sei se você gosta de banda marcial, se você toca... a minha pegada é mais a música instrumental, eu tocava tuba, né? Baixo tuba, uma música, essa música, ouça a música, uma que mexeu com você, uma romântica, qualquer coisa. Eu acho que, é um clichê essa música, mas eu acho que ela fala muito do mundo de hoje, é Imagine, do John Lennon. Porque ela bota a gente a refletir desde os anos 70. Fantástica. Ou um filme. Um filme? Deixa eu pensar aqui, um filme. Eu não sou tão cinéfilo como Vossa Excelência. Eu sou bastante. Você é muito cinéfilo, mas... Então, esse eu assisti. Um filme que eu tenho assistido, tem me tocado? Castelo Rá-Tim-Bum. Não foi isso não. O Castelo Rá-Tim-Bum esse eu assisti, porque eu sou da geração da TV Cultura. Sei, entendi. Um filme que eu tenho assistido, que me tenha chamado a atenção. Deixa eu pensar, agora você me pegou, hein? Qual veio na sua cabeça o que você pensou? Hã? Qual que veio na sua cabeça o que você pensou? Pum! Em Busca da Felicidade. O Will Smith. Eu acho bonito aquele filme. Lindo. Porque eu acho bonito esse filme porque ele faz as pessoas pensarem que a vida não é fácil. A vida tem que ser lutada. E o Will Smith. Will Smith, que representa uma história real, não é? Mostrou como que é difícil você lutar na vida e conseguir alguma coisa. E prestigia isso. Eu valorizo muito isso.
a lutar na vida, fazer a diferença através do trabalho e não de você ficar... Numa próxima vez, eu quero chamar aqui pra gente conversar sobre língua portuguesa, porque você falou uma coisa, eu vou pro outro canto aqui. Antigamente era o história e história, fatos reais, se é fato, é real, agora nós temos que falar história real. Essas mudanças que deixam a gente louca na língua portuguesa, que para quem não sabe, eu já escrevi 2 publicados, mais todos os 3 ele corrigiu. Culpa minha. Se Na tiver faixa. português, sou eu. Na faixa. No Vasco da Gama, né? No Vasco da Gama. Ou na Ponte Preta, também gosto da Ponte Preta. Gosta da Ponte Preta? Sou ponte pretano também. Deixa eu falar uma coisa. Rodrigo, eu só vou desistir dessa pergunta quando você responder, que eu quero ouvir. Eu vou dar uma de... Esqueci o nome do cara que eu sempre falo aqui na entrevista. Daquele que entrevistava na cultura. Um grande... Abu Janra. Que ele perguntava para os outros o que é a vida. Enquanto a pessoa não respondia, ele o que é a vida. Não é isso que eu vou perguntar. O que você vê quando você olha no espelho? Eu vejo alguém em construção. Todos os dias. Saindo de casa, para trabalhar, para cuidar da família, para cuidar da vida. Alguém que está em permanente construção. Nada mais além disso. Mas o que você vê no espelho, quando você olha para o espelho? Alguém em construção. O que mais? Eu vejo eu, né? Eu sou um cara... Se você... Eu fico pensando, eu acho que eu tenho um filme assim, eu não sei, mas eu... Você tá com 45, né? 44. Eu vou fazer 48, eu sou mais velho que a sua pessoa. Você é mais idoso, tem mais pelo branco na cara. Se você tivesse ido dormir aos 21 e acordasse com 44, o que você veria? Mas em quais condições eu acordaria? É uma piada, eu veria rugas. Eu me veria mais gordo, mais velho, mais feio. A minha imagem não é muito diferente disso, né? Eu já vi que aos 21 anos eu tinha 58 quilos, hoje eu tenho 74. Rapaz, você deu uma melhorada, hein? Porque na época, se batesse um vento... Por isso que eu moro aqui no estado de São Paulo, que se eu fosse morar no Centro-Oeste, eu não ficava... Nossa, eu usava a gravata borboleta e fica parecendo uma cruz, né? Exatamente. Você lembra disso? Esses dias eu vi meu casamento de volta, acharam, meu sobrinho colocou o videocassete para funcionar de novo, e botamos lá a fita para assistir lá o casamento. E eu acho que eu tava com peso no pé para não voar dentro da igreja. Pensa num homem magro. Não. Eu lembro, mais ou menos uns 40 quilos atrás que eu tinha, tá? Se você pudesse agora alcançar as pessoas, a tua chance de alcançar as pessoas com uma frase. A pessoa está lá no carro agora, você vai falar uma frase, essa frase vai fazer ela pensar de alguma forma. Qual frase você usaria do seu repertório frasístico contemporâneo e odierno? Uma frase? Eu acho que eu poderia falar uma frase bem curta. Seja você. Mas se eu quiser ser você? Oi? Se eu quiser ser você? Não vai dar, porque você é uma outra pessoa, você tem todo o seu universo, suas convicções, sua forma de ver o mundo e a vida, sua forma de se apaixonar, sua forma de odiar, sua forma de ser. Eu acho que cada pessoa tem que ser a mesma. Seja você. Porque se você for você, você vai ser a sua própria essência. Não imite ninguém, seja você. Você é o único no universo, Richard. Porque eu serei si mesmo e você será... Eu serei si, você será mim. Né? Porque, olha, um dia eu quero, na segunda temporada, que está fazendo por temporada, eu vou chamar o pessoal... porque vai temporada, depois outra, grava outra. Eu quero as besteiras que a gente conversa, o povo saber disso aí. Das nossas colóquios portuguesísticos e cinematografélicos, que a gente dá risada de nós mesmos. Eu diria que dentro de seja você mesmo, dentro dessa frase última sua, eu falaria para você, rir um pouco mais de si mesmo. Ah, sim. Eu rio o dia inteiro. Porque a gente se leva muito a sério. Não estou dizendo para não ser sério. Mas rir um pouco de si. Porque eu ensino para o meu menino, se você, entre aspas, em 1000 aspas, faz o auto-bullying, o bullying das pessoas não vão te incomodar tanto. Eu tiro sarro quando estou brincando que ele perde, eu tiro sarro. E ele ensinando, tire sarro de si mesmo. Acho que é uma maneira de se ofender menos, você não acha? Eu acho. Quando você é resolvido consigo mesmo e não tem problema nenhum da sua aparência física, da sua forma de ser, de se comportar, de se vestir, volto a dizer, seja você. Não há problema nenhum. Agora, isso não quer dizer que de repente isso possa ser espaço para que você possa ofender se acomodar nos seus erros. Se acomodar nos seja seus você erros. mesmo com espaço para melhora.
A gente tem que ser feliz com o que a gente é, como que a gente vive, assim, no sentido da pessoa em si, né? Seja ela alta, baixa, mas em negra... Mi maior? Hã? Em Mi maior, dá pra ser? Pessoa? Depende. Se for uma pessoa em si, dá pra ser Mi maior? Dá pra você ser maior do que você já é. Basta se você for uma pessoa diferente. Você sabe que é verdade isso. Okay. Se você pautar a sua vida como se fosse uma escala musical, à medida que você aumenta um tom, aumentar um tom é uma forma de você subir, crescer. Qualificar, né? Porque se você ficar onde você já está, dá dó, né? Nossa. E a melhor coisa é você ser melhor de si. Você tem que subir nas dá dó. Para que você seja o melhor de si. Aí você dorme e vai falar. Eu vou encerrar depois dessa. Rodrigo? É um pouco de filosofia. Muito... bom, eu gosto que as conversas sejam. Depois eu quero chamar um dia pra gente falar de português, porque tá difícil. Jesus. A gente seja feliz nas conversas. Foi muito bom estar com você aqui mais uma vez. Quero mandar um abraço pra mãe, meu pai, pra você. E te espero aqui na próxima. Que você seja uma pessoa... Gente, ó como eu tô bom. Se inscreve no canal. E você se matricula no sininho. E você que está no podcast. É brincadeira. Pessoal, beijo do gordo. E até o próximo Maior Podcast. Falou!